Quando a gente viu de cara os primeiros relatos de algumas sequelas neurológicas e principalmente pelos relatos também de alterações sensoriais, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente mais discutiu sobre o Covid foi sobre a alteração do olfato e do paladar. Então, isso já acendeu uma luz vermelha para a gente. Então, opa, será que audição e visão também vão seguir por esse mesmo caminho? Meu nome é Nancy Sotero, eu sou fonoaudióloga e sou mestranda em neuroengenharia aqui no Instituto Santos Dumont. Nós publicamos um artigo chamado Revisão dos achados audiológicos na infecção por SARS-CoV-2 na revista Journal of Neurological Disorders. É uma revisão sobre os principais sintomas relacionados à audição que pacientes com infecção pelo vírus da Covid-19 apresentaram e foram relatados na literatura. A idealização de a gente fazer um acompanhamento das publicações em audiologia surgiu bem desde o começo da pandemia, porque isso teve um impacto direto nas minhas atividades de residência. Como a gente ainda está vivenciando a pandemia, o avanço rápido nessa produção literária estava sendo crucial para definir o que os sistemas de saúde iriam fazer, né? Então, por exemplo, foi quando se viu que a Covid podia ter alguns sintomas neurológicos que os serviços de saúde começaram a fazer rastreio de sintomas neurológicos nos pacientes, né? Então, a preocupação de identificar se os problemas auditivos poderiam ser também uma sequela da Covid vem muito nesse sentido de poder orientar os serviços de saúde. Então, fazendo um levantamento de aproximadamente um ano de literatura científica, nós identificamos 1.208 artigos nas bases de dados que traziam alguma informação sobre Covid-19 e audição, e após a gente fazer a seleção de quais artigos realmente eram relevantes para o tema, nós encontramos 24 artigos originais e 10 artigos de revisão que nós selecionamos para fazer uma extração mais cuidadosa. E eu acho que o principal achado que nós encontramos é que o tipo mais frequente de perda auditiva que estava sendo associado ao Covid era a perda auditiva sensório-neural, né? Ou seja, causado por danos nas células ciliadas responsáveis pela audição, mas que também haviam relatos de, por exemplo, perdas condutivas, relatos de otite, de inflamações que poderiam ser já uma consequência da inflamação respiratória. Além de trazer os dados objetivamente, né, a quantificação dos tipos de perda auditiva, o que foram encontrados e o tipo de avaliação que foram feitos, nós trazemos também duas discussões nesse artigo. A primeira é sobre a provável etiologia dessa perda auditiva, né? Então, partindo da natureza da perda auditiva, a gente discute se ela pode estar vindo pela via realmente neurológica ou se ela está vindo mais pela via da inflamação respiratória. Isso é importante para a gente pensar no tratamento e no acompanhamento a longo prazo desses pacientes. Se a gente tem perda de células responsáveis pela audição, provavelmente ela não vai ser reversível, ela vai ser permanente. E esse paciente precisa ser absolvido pelo serviço de saúde e ter esse acompanhamento a longo prazo. Então, é uma demanda que não estava prevista para o serviço de saúde, né? E uma outra discussão é como a gente pode otimizar a avaliação desses pacientes, né? Então, é importante de ser incluído no tratamento, né, das pessoas com Covid esse rastreio, não somente de questões sensoriais como alteração de olfato e paladar, que são sintomas já consolidados do Covid, mas verificar se existe também alguma alteração auditiva, porque a alteração auditiva a longo prazo significa impacto na comunicação. E novamente a gente vai estar tendo uma demanda para os serviços de saúde que em certa medida já estão se preparando para receber pessoas com sequelas neurológicas e respiratórias de Covid, mas podem receber também daqui a alguns anos pacientes com sequelas na comunicação em decorrência do Covid, e não somente por conta da internação, por conta da necessidade de intubação, mas por uma provável alteração de audição também.